Emily Lopes estava fora da prisão do condado estadual e poderia finalmente respirar o ar da liberdade. Seu coração cansado da vida atrás das grades cantava em seu peito. Liberdade, o que poderia ser melhor? Pensou enquanto ela se dirigia ao ponto de ônibus. Ela foi condenada à prisão por praticamente nada. A mulher foi condenada por acusações falsas como contadora em uma das empresas de treinamento da cidade. Emily cometeu o erro de assinar alguns documentos que mais tarde se revelaram falsos. Claro, se Charlie Thompson não tivesse pedido à mulher, ela nunca o teria feito, mas o jovem chefe do departamento usou todo o seu charme para persuadir sua subordinada a tomar a decisão de que precisava. Foi só mais tarde que Emily entendeu que Charlie mentiu descaradamente na cara dela para incriminá-la. Naquela época, a vida parecia um conto de fadas que duraria para sempre. Charlie sabia exatamente que botões apertar para que a mulher se submetesse à sua vontade. A fraqueza de Emily era seu filho, James, que ela teve com o ex-marido. O menino tinha apenas 3 anos e a mãe solteira fez todos os esforços para garantir que nunca lhe faltasse nada. Assim, Charlie decidiu usar James para implementar seu plano criminoso. Ele intencionalmente deu presentes ao menino e levou sua mãe a restaurantes e cafés. Ele abriu caminho para a vida de Emily, dando-lhe esperança de um futuro juntos. Claro, os amigos de Emily alertaram sobre o possível perigo, mas quando você tem 25 anos e é mãe solteira, vê muitos dos homens que prestam atenção em você e em seu filho como um marido em potencial, especialmente porque Charlie era o chefe de Emily, o que ela acreditava ser ainda mais vantagem para ela. A jovem ingênua realmente acredita que sua vida logo mudaria para melhor. Se Emily pudesse saber que amarga decepção ela estava enfrentando, a epifania foi dolorosa e chocante. O doce sonho terminou tão rápido quanto começou. Tendo colocado sua assinatura naqueles documentos malfadados, Emily não apenas pôs fim à sua carreira, mas também perdeu sua liberdade por 3 longos anos. Como o pequeno James ficou sem pais, o serviço social não teve escolha a não ser colocá-lo em um orfanato. Emily ficou arrasada com a separação do filho, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Seus pais morreram há 7 anos, então simplesmente não havia ninguém para cuidar do menino enquanto ela estava fora. Tudo bem, eu definitivamente vou sair daqui. Emily sussurrou, olhando para a janela gradeada. A mulher não conseguia superar o fato de ter sido incriminada e traída com tanta crueldade. Durante o julgamento, Charlie testemunhou contra ela e nem disse uma palavra sobre o fato de a contadora estar agindo sob suas ordens. Parecia que ele era um homem completamente diferente. Quando o juiz leu o veredito, nem um único músculo se contraiu em seu rosto. Assim, a infeliz mulher teve que trocar seu aconchegante escritório por outro no bloco feminino da cadeia estadual do condado. Agora, tendo cumprido 2/3 de sua sentença, ela finalmente foi libertada em liberdade condicional. Todo esse tempo, a mulher não parava de pensar no filho e sonhava em vê-lo o mais rápido possível. 3 anos não é uma sentença terrível, mas para uma pessoa inocente, parece uma eternidade. O mesmo acontecia com Emily, que todas as noites marcava os dias em seu calendário. Nesses momentos, ela se consolava com o fato de que sempre houve pessoas que foram condenadas por falsas acusações e foram forçadas a suportar os difíceis julgamentos que lhes couberam. A liberdade era inebriante e vertiginosa. A mulher sentiu que a parte difícil finalmente ficou para trás e nada poderia atrapalhar sua felicidade. Tendo chegado à sua cidade natal no norte do Kentucky, Emily decidiu adiar sua visita ao orfanato. Assim, ela estava sentada na sala de espera da diretora na manhã seguinte. Olivia deu à sua convidada uma boa sorte e depois estudou cuidadosamente os documentos fornecidos pelo Conselho de Liberdade Condicional. Enquanto Olivia lia o relatório, as rugas em sua testa se tornaram cada vez mais profundas. Finalmente,
ela colocou de lado e juntou os dedos e expressou sua opinião. Senhora Lopes, entendo sua situação, claro, James é seu filho e sente muita falta da mãe, mas como condenada, que tipo de exemplo você dará a seu filho? Como você vai prover para ele? Vou arrumar um emprego, claro, deixe-me levar James para casa, Emily falou. A resposta de Olivia foi muito dura, sinto muito, mas não posso fazer isso. O ambiente onde a criança será criada é muito importante para nós. Para começar, melhore sua situação financeira e estado civil, então podemos voltar a esta conversa. O que você quer dizer? Eu preciso me casar? Tenho certeza de que posso encontrar um emprego, mas e meu estado civil? Não é como se eu pudesse me casar imediatamente. Por favor, deixe-me levar meu filho para casa. A mulher implorou com lágrimas nos olhos. Esta é a minha resposta final e mais uma coisa, acho que você ainda não deveria ver seu filho. Isso só vai desestabilizá-lo. Ele já está adaptado à vida no orfanato. Olivia respondeu em um tom que não fazia objeções. O desespero congelou nos olhos de Emily. O coração da mulher estava partido. Ela ficou arrasada ao saber que não conseguiria nem ver o filho. Emily estava disposta a fazer qualquer coisa para trazer James de volta, e não havia como mudar a decisão de Olivia. Percebendo a futilidade de seus esforços, Emily se despediu e saiu da sala da diretora naquele momento. A única coisa que ela conseguia pensar era como tirar o filho do orfanato o mais rápido possível. Espere, James, eu definitivamente vou tirar você de lá, Emily continuou sussurrando. A jovem decidiu ir direto ao assunto e imediatamente começou a procurar emprego. Infelizmente, a jovem ingênua não levou em conta um detalhe. Demorou um pouco para ela perceber que não havia muitos empregadores dispostos a contratar uma ex-presidiária. Emily percebeu que poderia esquecer de conseguir um emprego em contabilidade. Tentando encontrar um emprego mais simples, Emily teve que percorrer pelo menos uma dúzia de escritórios antes de se deparar com um anúncio procurando uma faxineira para trabalhar em um dos restaurantes da cidade. Estava pendurado na porta do restaurante e imediatamente chamou a atenção da jovem desesperada. Emily entrou no restaurante e foi falar com o diretor, tremendo de agitação. Jonas Brooks revelou-se um homem simpático e inteligente que imediatamente decidiu ajudar a ex-presidiária. Além do fato de o dono ter contratado Emily, ele prometeu escrever uma referência para ela, algo que Olivia havia mencionado durante o encontro. Bem, finalmente, o primeiro passo está feito. Agora tudo o que tenho a fazer é encontrar um marido e terei James de volta. Emily pensou, ironicamente, apesar de trabalhar no restaurante ser fácil, a ex-presidiária gostava do trabalho, não envolvia tanta responsabilidade. Ela não era responsável por nenhum documento, então não corria o risco de perder sua liberdade novamente. Trabalhando 12 horas por dia, Emily sabia que estava chegando o momento em que ela e James finalmente se tornariam uma família novamente. Um dia, quando a mulher estava voltando para casa, uma cena muito estranha se desenrolou bem diante de seus olhos. 3 homens bêbados estavam atacando um homem que parecia um sem-teto. Era uma luta desigual, ele lutava para manter o equilíbrio e proteger a cabeça dos golpes. O primeiro pensamento de Emily foi passar por eles e fingir que não viu nada, mas quando Emily olhou nos olhos do sem-teto, ela percebeu que não seria capaz de se perdoar se pelo menos não tentasse ajudá-lo. Segurando a bolsa na mão, a mulher corajosamente se jogou no meio da luta. Nesse ponto, Emily não percebeu que ela estava arriscando em se meter em mais problemas. Ela estava tentando evitar problemas com tanto cuidado ultimamente. Emily sempre foi muito corajosa, então sua intervenção na luta mudou imediatamente o equilíbrio e ajudou o infeliz sem-teto. Vendo a mulher furiosa na frente deles, os agressores recuaram e correram para sair dali. Uma coisa era lutar contra um homem indefeso e sem-teto,
mas atacar um residente respeitável da cidade era uma questão completamente diferente, especialmente porque ela poderia facilmente chamar a polícia. Assim, a coragem e a determinação da jovem ajudaram a salvar o inocente morador de rua, cujo único defeito foi o fato de ter tido a infelicidade de passar pelo trio. Como você está? Você está bem? Devo chamar uma ambulância? Emily perguntou com cautela. Não, não há necessidade de uma ambulância. Minha cabeça está bem, e o resto são apenas alguns pequenos hematomas. O homem se apressou em tranquilizar sua salvadora. Emily olhou para o rosto ensanguentado e as roupas velhas e rasgadas. No fundo, ela realmente queria ajudar o pobre sujeito que se meteu em uma situação tão terrível. E, portanto, pesando mentalmente nos contras e a favores, Emily convidou o homem a vir para lavar o rosto e se arrumar. Não se preocupe, eu moro sozinha, eu costumava estar na prisão até recentemente, Emily acrescentou. O jovem relaxou fisicamente e seus lábios se esticaram em um doce sorriso, como aconteceu um pouco mais tarde. O nome do morador de rua era William. Ele recebeu esse nome no orfanato, que foi sua casa por muito tempo. A mera menção daquele lugar deu dor de cabeça a Emily. Segundo William, ele não aguentou a vida independente depois de deixar o orfanato. Sem abrigo e sustento, ele se tornou um sem-teto, ganhando a vida fazendo bicos. Depois de tomar banho, William parecia muito melhor, o que Emily não pôde deixar de notar. Se ele usasse roupas decentes e cortasse o cabelo, ele seria completamente diferente, quase um solteiro elegível. A mulher pensou consigo mesma, espere um minuto. Por que não pensei nisso antes? William olhou surpresa para a proprietária do apartamento e sorriu. A reação do homem parecia ter levado Emily a tomar uma atitude decisiva, forçando-a a dizer algo que parecia bastante insano. Como você se sentiria sobre se casar de mentira? Por favor, não pense que sou louca, eu realmente preciso da sua ajuda, não é apenas um capricho ou algo assim. Mas são condições que consegui da diretora do orfanato. Meu filho teve que passar 3 anos lá, mas não posso tirá-lo a menos que encontre um emprego e um marido. Emily deixou escapar rapidamente. William foi pego de surpresa, tanto que ficou literalmente sem palavras. A proposta de Emily soou tão inusitada que o homem até começou a corar. William levou algum tempo para perceber o que exatamente Emily estava pedindo a ele e por que ela estava fazendo isso. Ele não podia dizer não para a jovem. E assim, após alguma deliberação, ele concordou em se casar de mentira. Obrigada, eu realmente aprecio sua ajuda e apoio, Emily disse, tendo dificuldade em conter as lágrimas. William empurrou seus ombros timidamente e murmurou algo sobre como ele não estava fazendo nada de especial. Como os jovens não iriam realizar a cerimônia de casamento e, portanto, não precisavam se preparar para isso, começaram a implementar seu plano no dia seguinte. Para começar, Emily trouxe algumas roupas novas para William, para que ele não se sentisse uma ovelha negra na prefeitura. Faz muito tempo que não uso essas roupas, William exclamou com admiração. Emily sorriu e gentilmente o empurrou em direção à porta. A prefeitura estava extraordinariamente lotada. 2 outros casais também queriam se casar no mesmo dia. Seus convidados estavam todos vestidos com ternos e vestidos caros, o que deixava claro que eram pessoas ricas e influentes. Sentindo-se deslocado, William deu um passo para o lado para esperar a vez deles naquele momento. Um dos homens parados na parede oposta olhou para o jovem e, apertando o coração, ficou branco como giz. William, é você? Exclamou alguém na multidão, mas o senhor parecia não notar ninguém além de William. Além disso, mal conseguindo controlar suas emoções. O homem apontou o dedo para William e ofegou. Filho, este é meu filho. William se sentiu muito desconfortável. Ele já percebeu que o homem simplesmente o confundiu com outra pessoa, mas o empresário não queria se acalmar. Ele saiu da multidão e foi em direção a William. As lágrimas escorriam pelo rosto do homem,
e suas mãos tremiam, como se estivesse tendo uma convulsão. Abraçando o atônito William, repetia palavras sem parar. O instinto inicial de William foi simplesmente fugir. A última coisa que ele esperava era o que finalmente aconteceu. O jovem apenas ficou lá e não conseguia descobrir o que deveria fazer. Algum homem estranho o chamava de filho, apesar do fato de William nunca o ter visto antes. Segundo amigos do empresário que o acompanhavam, William era exatamente igual ao filho falecido do empresário, morto em um acidente há 6 meses. Mas não sou eu nem tenho carro, o jovem tentou argumentar com o empresário. O nome do homem era Oscar Hall e ele era dono de várias empresas de mineração no Alasca. Apesar de todos os protestos de William e Emily, o empresário insistiu veementemente que eles deveriam ir imediatamente para sua casa. Desnecessário dizer que a proposta de Oscar soou meio maluca para os jovens. Após trocar olhares com Emily, ele aceitou a oferta do empresário mais velho. Foi só quando os dois chegaram à casa de Oscar Hall que entenderam por que ele estava agindo de maneira tão estranha na prefeitura. Todas as paredes de sua mansão estavam cobertas com fotos de um homem que se parecia exatamente com William. E como isso é possível? Este não sou eu, é? William sussurrou surpreso. O dono da casa convidou ele e Emily para a sala. Depois que todos se sentaram, o senhor contou a ele uma história que começou há cerca de 25 anos. Naquela época, a esposa de Oscar estava grávida de gêmeos e a vida dos futuros pais parecia simplesmente perfeita. Tudo mudou em um instante. Quando Amanda Hall teve uma extensa hemorragia interna durante o parto. De acordo com nosso médico, apenas um dos meninos gêmeos sobreviveu, enquanto seu irmão e sua mãe morreram quase ao mesmo tempo. Veja bem, por 25 anos acreditei que meu segundo filho estava morto. Recentemente, perdi meu outro filho, Michael. Ele morreu em um acidente de carro. Oscar sussurrou com lágrimas nos olhos. William estava se sentindo tonto. Aparentemente, por negligência criminosa do médico, os gêmeos foram separados no nascimento e um deles acabou em um orfanato. Oscar não tinha dúvidas de que William era seu filho. Era óbvio mesmo sem um teste de DNA. Todo esse tempo, Emily sentou-se calmamente ao lado de William e não sabia o que dizer. Oscar insistiu que o casal deveria passar a noite. Mas eles não eram um casal. Emily estava prestes a explicar a situação, mas William gentilmente apertou sua mão e deixou claro que ela não deveria se apressar em nada. Saltando adiante, eu gostaria de dizer que o casal se casou afinal, mas o casamento deles acabou sendo muito real graças à ajuda de Oscar. Emily conseguiu a custódia de James e juntos eles foram morar com seu novo marido. Claro, William não tinha ideia de como ou por que ele acabou no orfanato e foi privado de uma infância feliz. Alguém deve ter cometido um erro, ou talvez tenha sido algum tipo de golpe. Em geral, o homem não queria mergulhar no passado e procurar um culpado. Em vez disso, ele cercou sua esposa e filho adotivo com o tipo de amor e cuidado que nunca teve em sua vida. Emily retribuiu os sentimentos do homem e rapidamente parou de pensar em seu casamento como uma farsa. Ela passou a amar o marido de todo o coração.